Olá pessoal, meu nome é Eduardo Federizi Salenave e nesta aula nós vamos estudar a estrutura das palavras. Para começar o estudo da morfologia, temos que partir das unidades mínimas que formam as palavras, os morfemas, que são em número de 6. A raiz, o radical, as desinências, nominais e verbais, a vogal temática, o tema e os afixos, prefixos e sufixos. Também veremos o que são as chamadas vogais e consoantes de ligação. Ser capaz de desmembrar uma palavra e identificar cada um de seus morfemas será de grande ajuda quando entrarmos no conteúdo de formação das palavras e na análise de cada uma das classes de palavras que compõem a morfologia: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Uma longa jornada de estudos começa nessa aula. Disciplina, constância, foco. Vamos juntos até o final. O primeiro conceito que temos que compreender é o de morfema. Os morfemas são os menores fragmentos dotados de significado que constituem uma palavra. São como os tijolos, os blocos com que construímos as palavras. E cada um desses blocos carrega consigo algum tipo de conteúdo significativo, algum tipo de informação. Existem 6 morfemas: raiz, radical, tema, vogal temática, afixo e desinência. Vamos analisar cada um deles agora. Raiz é o núcleo irredutível da palavra. Na raiz está o seu centro significativo. É o elemento mínimo a partir do qual se constituem as palavras. A identificação da raiz depende de estudos etimológicos mais aprofundados. Por isso, analisaremos a estrutura das palavras partindo do radical. Não vamos nos preocupar com a raiz. Vamos deixar isso para os filólogos e outros estudiosos da língua. Então, comecemos para valer com o radical, morfema que é a base do significado das palavras de uma mesma família. O radical recebe os afixos e as desinências. Mais adiante, vamos aprender com atenção o que são afixos e desinências. Exemplos. Livro. O radical é livre, sem o final. Revisão. Radical, vis, e não revis. O re é um prefixo, por isso não faz parte do radical. Caseiro, radical, cas. Palavras cognatas são aquelas formadas a partir de um mesmo radical. Vejamos o clássico exemplo da palavra pedra e suas derivações. Pedra, pedrada, pedregulho, todas têm o mesmo radical, pedre. São, portanto, palavras cognatas. Petróleo e petrificar, cujo radical é petre, também são consideradas da mesma família das anteriores, embora o radical sofra alteração gráfica. Dá-se o nome de alomorfe a esse fenômeno, e que se sublinhe que, apesar da transformação, trata-se do mesmo radical. Sobre os radicais, só mais uma observação. Podem existir 2 radicais numa só família de palavras, um erudito e outro popular. Capilar, forma erudita. Cabelo, forma popular. Auricular, forma erudita. Orelha, forma popular. Desinências. Morfemas colocados após o radical para indicar as flexões da palavra. As desinências sempre aparecem na parte final das palavras. Há 2 tipos de desinências, as nominais e as verbais. As nominais indicam as flexões dos nomes. Flexão de gênero, masculino, feminino, indicada pela troca do O pelo A. Flexão de número, singular, plural, pela colocação do S. Vamos dissecar os próximos 3 exemplos. Médicos, radical, médico. Desinência de gênero, O. Desinência de número, S. Escudos, radical, escude. Desinência de gênero, 0. Desinência de número, S. Por que desinência de gênero 0? Usa-se o termo 0 para indicar que não há desinência. Mas no caso de escudos, não seria o O desinência de gênero masculino? Não. Reparem que o O não está indicando flexão de gênero. Para tirar a dúvida, basta substituí-lo por A.
Escudas, nada a ver. Esse O é vogal temática, não é desinência nominal de gênero. Atenção com isso. Próximo exemplo, lápis. Radical lápis, desinência de gênero 0, desinência de número 0. A observação que fizemos no exemplo anterior sobre a desinência de gênero, aqui vale para a desinência de número também. O S final da palavra lápis não é um indicativo de pluralização. O singular e o plural de lápis é lápis. O S é parte do radical. Por isso, desinência de número igual a 0. Já fazendo uma ponte com a nossa próxima aula, observem que a flexão de gênero e a flexão de número indicadas pelas desinências não geram uma nova palavra. Médico e médicas são a mesma palavra. Não ocorreu nenhum processo de derivação sufixal aqui, certo? As desinências verbais são mais numerosas e complexas do que as nominais, pois indicam todas as flexões dos verbos. E os verbos, pessoal, são a classe de palavras que mais sofre flexões de vários tipos. As diferentes flexões do verbo são indicadas por dois tipos de desinências verbais: a número pessoal e a modo temporal. A desinência número pessoal informa qual é a pessoa do discurso: eu, tu, ele, nós, vós, eles. A desinência modo temporal informa o modo em que o verbo está: se é indicativo, se é subjuntivo, se é imperativo, e o tempo, passado, presente ou futuro. Vamos analisar os exemplos. Educavam, radical eduque, vogal temática a, indicando que se trata de um verbo da primeira conjugação. Tema, educa. Desinência modo temporal, vá, indicando que o verbo está no pretérito imperfeito do modo indicativo. Desinência número pessoal, m, indicando a terceira pessoa do plural, eles. Próximo exemplo. Exigisseis. Radical, exige. Vogal temática, i, indicando que se trata de um verbo da terceira conjugação. Tema, exige. Desinência modo temporal, se, indicando que o verbo está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Desinência número pessoal, is, indicando que se trata da segunda pessoa do plural. Vejam quantas informações as desinências fornecem sobre o verbo. Nos próximos slides, temos tabelas indicando todas as desinências, número pessoais e modo temporais de todos os tempos e modos verbais da primeira conjugação. Pausem o vídeo em cada um dos próximos slides para anotar as desinências. Um bom exercício para fixá-las e também para se familiarizar com os vários tempos verbais é escolher algum verbo regular da primeira conjugação e fazer o que fizemos aqui com o verbo estudar. Então, vamos lá. Presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito do indicativo, futuro do indicativo, futuro do pretérito do indicativo, presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo, futuro do subjuntivo, imperativo afirmativo, imperativo negativo e, por fim, as formas nominais do verbo, infinitivo pessoal, gerúndio e particípio. Vogal temática. Vogal temática é a vogal que se junta ao radical, que se une ao radical, aprontando para receber as desinências. As vogais temáticas aparecem em palavras terminadas em vogais átonas, a, e e o. Se vocês estiverem com dúvidas sobre os conceitos de tônico, átono, etc., deem uma olhadinha, uma revisada no conteúdo de fonologia. Então, retomando, as vogais temáticas aparecem em palavras terminadas em vogais átonas, a, e e o, desde que essas vogais finais não estejam indicando flexão de gênero, porque aí são desinências nominais, conforme vimos há pouco. Exemplos: porta, radical, porte. O a final está indicando gênero? Não. Então, é vogal temática. Dente, radical, dente. Vogal temática, e. Quadro, radical, quadre. Vogal temática, o. Bem fácil de identificar esse morfema. Algumas observações. A vogal temática pode variar dentro de uma família de palavras ou em um mesmo verbo. Vejamos o caso do verbo dançar.
No nosso exemplo, ele aparece no pretérito imperfeito do indicativo, dançava, sendo a vogal temática a letra A após o cedilha. Agora, não é porque A é a vogal temática que todos os tempos verbais do verbo dançar apresentarão A como vogal temática. Em dancei, pretérito perfeito do indicativo, por exemplo, o E é a vogal temática. Afeto, vogal temática O, mas em afetuoso, que é a palavra cognata, isto é, da mesma família da palavra afeto, a vogal temática é U. Sempre aparecem as exceçõezinhas para dificultar nossa vida. Observação número 2. As vogais temáticas O e E podem aparecer como semivogal de um ditongo, como em pão e pães. Observação número 3. As palavras finalizadas em consoante podem possuir vogal temática E no plural. A palavra cartaz, por exemplo, no singular, não tem vogal temática e o radical é a própria palavra cartaz. Mas cartazes, no plural, têm desinência nominal de número, o Szinho, e vogal temática E. O mesmo ocorre nos outros exemplos. Observação 4. A vogal temática indica a conjugação dos verbos. Cantar, vogal temática A, indicando ser um verbo da primeira conjugação. Vender, vogal temática E, indicando ser um verbo da segunda conjugação. E partir, vogal temática I, verbo da terceira conjugação. Atenção! Verbo por, que termina em or, e derivados de expor, compor, pertence à segunda conjugação. Observação 5. Palavras terminadas em vogal tônica e em consoante não possuem vogal temática. São palavras atemáticas. Flor e anzol terminam em consoante, então são atemáticas. Sabiá, saci e café terminam em vogal tônica. Nesses casos, a vogal tônica faz parte do radical. Tema é a estrutura formada pela união entre o radical e a vogal temática. Em caçador, cace é o radical e a é a vogal temática. A união dos dois forma o tema caça. Prateado, tema prate. Verbo escrevemos, tema escreve. Afixos. O último dos 6 morfemas. São elementos mórficos que se agregam ao início e ao final das palavras, formando novos vocábulos. Os prefixos são afixos antepostos ao radical. Refazer. O prefixo re vem antes do radical do verbo fazer. Atemporal. O prefixo a se liga ao radical temp. Os sufixos são afixos pós-postos ao radical. Eles podem produzir várias modificações nas palavras. Os exemplos que se seguem são uma pequena amostra. Para uma lista mais completa dos sufixos e também dos prefixos existentes na língua portuguesa, consultem uma boa gramática. Vamos lá! O sufixo pode ter valor aumentativo, ão, bração, e o contrário, ter valor diminutivo, inho, carrinho. Certos sufixos formam substantivos a partir de outros substantivos. Ado se fixa ao substantivo doutor, formando o substantivo doutorado. Sufixos que formam substantivos a partir de adjetivos. Sufixo dade ligado ao adjetivo leal, formando o substantivo lealdade. Sufixos que formam substantivos a partir de verbos. Sufixo ante unido ao tema do verbo estudar, formando o substantivo estudante. Sufixos que formam adjetivos a partir de substantivos. Sufixo oso ligado ao substantivo veneno, formando o adjetivo venenoso. Sufixos que formam adjetivos a partir de verbos. Ao verbo quebrar, se liga o sufixo isso, formando o adjetivo quebradiço. Sufixos que formam verbos. Ejar se une ao substantivo vela, formando o verbo velejar. E sufixos que formam advérbios. O sufixo mente forma a maior parte dos advérbios. Suavemente, silenciosamente, sabidamente, por aí vai. Vogal e consoante de ligação. Não são considerados morfemas, pois não são unidades de significação. Essas partículas não têm nenhum significado. Sua função não é transmitir uma informação sobre a palavra, mas apenas facilitar sua pronúncia.
Sem elas, a pronúncia de algumas palavras ficaria muito ruim, doeria nos ouvidos. Em gasômetro, este O está aí meramente para facilitar a ligação silábica entre gás e metro. Gasômetro soa muito melhor do que gás-metro. O mesmo vale para os demais exemplos. Chaleira, sem a consoante de ligação L, ficaria chaeira. A palavra pede esse L. Agora, atenção! Apenas as vogais I e O podem ser vogais de ligação. Então, se em um momento de dúvida vocês se depararem com um A, um E, já descartem a possibilidade de ser vogal de ligação. Tendo estudado direitinho os morfemas, podemos partir para o nosso próximo assunto dentro da morfologia, a formação de palavras. Até a próxima aula!